Boa tarde, Senhor nosso Deus e Pai Celestial, em Teu nome, a direção, Senhor, desta aula. Glorifica Teu santo nome, Senhor, que a Tua palavra, Teus ensinamentos possam ser bem didáticos, Senhor, bem orientados, meu Deus, bem explicados, ó Pai. Sei que não sou semelhante a grandes professores, mas como eu sempre venho a dizer, eu não quero ser nem melhor, nem pior, apenas diferente. Senhor, que o Teu Espírito Santo use a boca, toque no coração e fale ao coração de cada pessoa nesta tarde, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar aqui alguns minutinhos para que as pessoas comecem a ser notificadas e Deus abençoe a você. Já de antemão quero dizer que é de muita satisfação você que tem estado conosco, você que tem nos dado esse voto de confiança. Muito obrigado, viu? Você tem sido o nosso combustível para que continuemos aqui nesta perseverança, nessa labuta de transmitir esta palavra. Bem, pessoal, de uma forma muito alegre, né? Cordial, quero dizer que tivemos muitas pessoas, né, compartilhando, né, fazendo parte do grupo que está na sala Brilhantes Discipulando de Jesus. E você que ouve, apenas pega o início do ensinamento, eu quero dizer para você, olha, aqui é uma aula onde você procure aproveitar a aprender esta lição, certo? Talvez você vai olhar assim, vixe, demora 1 hora, eu não vou assistir isso não. Olha, veja bem comigo, quantas vezes a gente passa 1 hora assistindo coisas que não devem? Quantas vezes a gente passa 1 hora, né, conversando o que não deve, fazendo o que não deve? Que tal você hoje reservar 1 hora para aprender a palavra de Deus? Reservar 1 hora hoje para podermos ouvir, aprender sobre o ministério de Jesus. Vamos vir comigo hoje. Vem comigo. Vamos aprender hoje sobre o ministério de Jesus, conhecer algumas coisas do que a Bíblia diz a respeito sobre o ministério de Cristo. Tenho a certeza que você vai se surpreender em muitas coisas. Tá bom? Quem foi Jesus realmente? O que ele trouxe para nós? Quem era esse homem? Era apenas um qualquer que apareceu, fez um certo movimento, pregou? Quem foi ele? Ele levantou, curou algumas pessoas e por si só deixou de ser comentado? Não faz tanta importância? Só um certo grupo de pessoas é que falam desse Jesus, outras pessoas falam de outros grupos, de outras religiões. O que na verdade nos traz a certeza de que Jesus é o Salvador? De que Jesus, quem é esse Jesus? Ele é rei? Quem é esse Jesus? Ele é o Messias? Esse Yeshua, Yeshus, em grego, hein? Jesus. Quem é esse Jesus? Quem é esta pessoa? Qual o significado? Bem, pessoal, não perca, olha, você precisa estar atento. A gente, às vezes, tem pessoas que, quando menos espera, pega o celular. Pessoal, é questão de fração de segundos. Ele começa a ver aqui os status do Instagram, ou do Stories, ou do Facebook, ou no Kawaii, né? Ou no TikTok. Olha, não para mais de ficar ali, ó, rolando, vendo vídeos e vídeos. Quando você vai dar fé, vixe, já passei mais de 1 hora. O que você aprendeu? Se você tiver acessado links que tragam notícias, aprendizagem, até você pode ter algum tipo de proveito. Mas quando você verdadeiramente
procura ter um proveito de ouvir a palavra de Deus. Olha, eu prometo a você, eu vou fazer o meu máximo de não fazer uma aula entediante, porque isso longe de mim, eu mesmo nem procuraria parar para ver. Eu te prometo que você não vai ter uma aula entediante, porque eu não falo somente o que está na lição, inerente ao assunto. Eu procuro trazer situações onde você vem aprender, onde você vem abrir o seu conhecimento, onde o logos da situação venha fazer você trazer mais fortalecimento à sua fé, um crescimento espiritual para a sua vida. Vamos comigo? Bem, pessoal, como eu venho falando, nós tivemos somos 37 alunos na nossa sala. Olha que maravilha, né? Nesta quinta aula que nós estamos hoje, o Ministério de Jesus, nós vamos fazer a chamada da nossa sala, como de praxe, e nós temos, sabe, de muita alegria, muita satisfação. Eu quero dizer, sejam bem-vindos, parabéns a todos vocês que nos estão dando este voto de confiança, e é com alegria que nós vamos saudar os nossos alunos. Joseli de Souza, minha amiga lá na Meruoca. Nós temos o Francisco Wagner Estevão, Gildo Cunha, Catiane Monteiro, Giliardi Carlos, Alexandra Souza, Ivonete Silva, Gerardo Mota, Jânio Ferreira, William Marques, Francilene Gomes, Verlene Mendes, Zé Cunha, Luiz Carlos Cordeiro, Lucas Prado, Mibenésio Neves, Victor Emanuel, Polimata Valdemar Inexplicável, Bruno Ricardo, Janilson Gomes, Gilson Moreira, Valdemir Fernandes, Matheus Gabriel, Valdir Souza, Jorge Liz, Hanna, Gerson Diego Cunha, Marcela Gaspar, minha amiga, estudou comigo mais de 5 anos no colegial. Bem-vindo, Marcela. Marcela Carvalho, essa que eu conheço, é também a esposa do meu amigo Marcelo Gabriel. Odair Nascimento, seja bem-vindo, Odair. Neudiane Félix, minha esposa. Rodrigo Moreira, Mirela Ferreira Reis, essa é minha prima em Fortaleza, está ligado conosco. Valeu, Mirela. João Paulo Costa, professor João Paulo. Bené Martins, Valdemar Pereira, Carlos Sacomani, Marcelo Gabriel. Estes são os nossos alunos que estão conosco na sala Brilhantes Discipulando de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, pessoal, nós tivemos na aula passada, né, uma lição maravilhosa, onde nós, na lição de número 4, estávamos aqui lecionando sobre quem é Jesus. Quem é Jesus para você? E nós queríamos muito deixar para que você observasse o caráter de Jesus, na verdade, a lição que nós estávamos na lição de número 4. Quem é Jesus era a lição de número 3. Então é de suma importância você não ficar somente nesses estudos, nessas lições que nós estamos aqui passando para você. Você procure ler a palavra, uma leitura diária, sabe, examinar, ver. Não deixe de procurar se congregar, visitar alguma igreja evangélica mais perto de sua casa, edifique sua fé, busque, sabe, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque o seu nome enquanto ele está perto. Vamos lá, vamos iniciar nossa lição. Lição de número 5, o Ministério de Jesus. Para que você nos acompanhe, tá? Lição de número 5, o Ministério de Jesus.
Pessoal, eu não vejo a hora de procurar lecionar aqui assuntos de livros maravilhosos para vocês, que nós temos aqui nos esforçado de fazer levantamento de uma biblioteca e é muito edificante. É um livro que fala conosco, um mais forte do que o outro. Eu vou tirar aqui 2 minutinhos para poder mostrar para vocês alguns livros que nós temos aqui. Vamos lá, pessoal. Guédon, autor Guédon Freire de Alencar, o livro Filemon, certo? Esse livro é muito bom para a gente poder saber sobre esse amado e querido colega de Paulo nas batalhas. Esse livro aqui também é muito bom. Deus é macho? Isso que eu vou mostrar depois. História do poder local do Brasil. Coronelismo, personalismo, patronalismo e clientelismo. Muito bom você entender a história de nosso Brasil na época dos coronéis. Temos esse livro aqui também muito bom, O Inferno na Teologia das Igrejas, Carlos Jeremias Klein. Olha, pessoal, é de uma riqueza. Eu vou mostrar um livro aqui por último. Esse livro aqui, O Avivamento do País de Gales, tá? É um livro pequenininho, tá? Ele não é um livro grosso, rápida leitura. Temos também esse aqui, muito bom, As Duas Mensagens da Cruz, tá? Eu acho que é interessante a gente estar fazendo essa demonstração de alguns livros para que você possa se despertar. A Segunda Reforma e a Ceia do Senhor, né? Textos selecionados. Também temos esse aqui, Muitas uvas em um cálice, muitos grãos em um pão. O pão e o cálice únicos na história reformada. Eu acredito que aqui tenha coisas muito... Olha, porque é o seguinte, o que foi que eu pensei ao comprar esse livro? Muitas uvas em um cálice, muitos grãos em um pão. Eu percebo o seguinte, já de mão, ao ler só o título do livro desse, eu vejo que é necessário uma medida. Nós temos que... A pessoa que vai fazer um bolo, ela precisa de uma medida. Você não pode botar açúcar demais, você não pode botar massa demais, você não pode botar ovos demais. Existe uma medida para cada receita. E então, para fazer o vinho também temos que ter uma medida certa. Para poder fazer também o pão, é necessário ter uma medida certa. Ok? Por isso que me chama a atenção alguns livros. Escatologia pós-milenista, uma visão puritana. É bom nós entendermos todos. E alunos da Sala Brilhantes Discipulando de Jesus. Esse é o livro do ano. Eu me surpreendi com este livro magnífico, O Aggiornamento do Pentecostalismo Brasileiro. Ele fala as Assembleias de Deus e o processo de acomodação à sociedade de consumidores, né? Aqui está esse livro fantástico, que aqui tem algumas pessoas. Esse daqui ao meio aqui é o Bruna Vingre, Frida Virg, Samuel Nistrom. Aqui esse aqui é o Daniel Berg,
sabe? Então nós temos aqui várias pessoas. Este livro é um livro grosso, sabe? É a segunda edição. Ele fala sobre a primeira conversão geral em 1930 das Assembleias de Deus. Assuntos tremendo, polêmicos, viu? E esse livro tem o que render sobre falar, sobre conversar. Você que tiver com vontade de adquirir esse livro, olha, você não vai se arrepender. Vamos lá, pessoal. Vamos dar início. Bem, vamos lá para nosso início, nossa lição. Leitura bíblica em classe. Nós temos o texto de meditação, mas a nossa leitura bíblica em classe, né? Texto bíblico base para a nossa lição de hoje, lição de número 5, você vai encontrar na sua Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 1, né? É o terceiro evangelho. Marcos é o segundo evangelho. Marcos, capítulo 1, versículo do 14 ao 20. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando juntos ao mar da Galileia, viu Simeão e André, seu irmão, que lançavam a rede no mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco, consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com seus empregados, foram após ele. A meditação que nós temos hoje está escrito Mateus capítulo 11, versículo 2 ao 5, que diz assim: e João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que há de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: ide anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Bem, pessoal, eu queria compartilhar, antes de entrarmos na introdução da lição, uma reflexão com você. Vamos lá. Você sabe sobre a estrutura do sistema político, do sistema político mundial, estadual e federal? Se divide-se basicamente em 3, né? Os 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Ok? Muito bem. Cada um deles tem as suas atribuições, certo? Nos âmbitos municipal, estadual, os prefeitos e governadores nomeiam quem? Os seus secretários. No plano federal, o presidente nomeia os ministros. O que eles todos têm em comum? Você sabe me responder o que tem em comum sobre o governador, o presidente? Não, na verdade, os prefeitos e o presidente. Uns nomeiam secretários, né? O outro nomeiam. O que todos eles têm em comum sobre os ministros que eles nomeiam? Para que servem isso? O que eles têm em comum são porque
todos são servidores da sociedade. Todos estão para servir a sociedade. Tanto os eleitos quanto os concursados e nomeados ocupam uma posição de servir, procurar ajudar a sociedade e não de mandar. As áreas ocupadas por essas pessoas: saúde, educação, trabalho, justiça. Por exemplo, existem para beneficiar e servir à sociedade, garantindo ao povo não apenas o exercício correto do serviço, mas também a sua qualidade. Pois é justamente para isso que os impostos são recolhidos. Você entendeu? Quer dizer, você paga imposto, você procura sempre eleger os seus representantes, sabe para quê? Para eles lhe servir. Esse livro aqui, ó, História do Poder Local no Brasil, que fala sobre coronelismo, personalismo, patrimonialismo e clientelismo. Mas vou ficar só com essa palavra aqui, pessoal, ó. Coronelismo. Você sabe como era a história que seus pais talvez tenham lhe contado para você sobre o coronelismo? Era o que eles mandavam, né? Eles mandavam e tinham que obedecer. Você já ouviu falar que as pessoas, nessa época, eles compravam cargos? Patentes? Hein? Pois é. Esse era um período do passado. Hoje, você vota, escolhe o seu prefeito, seu governador, né, seus representantes. Caso alguns não sejam votados, mas são nomeados. Nós temos os ministros, que é colocado pelo presidente para ocupar os ministérios. E aí, qual é a função deles? Servir o povo. O que você acha de servir? Hein? O que você acha? O que vem na sua cabeça sobre servir? Seria o caso de você estar para servir e exigir que você seja servido? Não. Eu sou o secretário. Você que me deve obediência. É assim? Na prática, sim. Mas na real, de fato, não. Porque eles estão para nos servir. Servir nós, que eu digo, a população, ao povo, as pessoas que pagam seus impostos. Porque se você paga seus impostos, você tem direito de respeito. Ser respeitado, melhor dizendo. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Sobre servir. Você acha que servir é algo humilhante para você? Você se sente, se eu for fazer isso ou aquilo, eu vou me sentir menor? Por quê? Você acha que vai lhe tirar um pouco de você? Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus é Deus? Sim, Ele é Deus.
E o que Jesus fez quando resolveu encarnar-se e nascer como um ser humano? Ele saiu por aí dizendo: eu sou filho de Deus, curve-se aqui a mim, me obedeça, porque eu sou Deus. Foi assim. Ele unicamente serviu. E esse foi o seu ministério. Por isso, todo e qualquer ministério que tenha por princípio e fundamento o Evangelho de Jesus Cristo deve caminhar no mesmo sentido e perspectiva do Mestre de Nazaré: servir. Com esta pequena ilustração sobre os governantes, nós que pagamos impostos, a obrigação desse povo é nos servir. Nós trazemos aqui a imagem de Jesus Cristo como Deus encarnado. Ele nos serviu, nos dando o exemplo que não é o seu servo maior do que o seu Senhor. Então, se Jesus, sendo nosso Senhor, nos serviu, assim nós devemos também servir uns aos outros em amor. Introdução. Biblicamente falando, a palavra ministério significa simplesmente serviço. Ministério quer dizer serviço. Isto é, o serviço que alguém presta a outrem. Nesse sentido, o ministério terreno de Jesus Cristo pode ser visto sobre duas perspectivas. A primeira é que ele estava a serviço do seu Pai para desempenhar uma missão que, por sua vez, e esta é a segunda perspectiva, beneficiava a humanidade, sendo, portanto, também um serviço. Sendo Deus, nosso Salvador, colocou-se à disposição do Pai e da humanidade para ministrar, ou seja, servir. Mateus, capítulo 20, versículo 8. Como eu disse, a gente vai estar aqui sempre trazendo referências bíblicas para não ficar só nas minhas palavras. Eu me lembro que quando eu ia para a igreja, que o pregador começava a pregar, ele tinha que estar lendo alguma coisa da Bíblia para poder, a gente sabe, era tipo combustível, né? Vamos ouvir o que está escrito lá em Mateus, capítulo 20, versículo 28. Bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Uau, que maravilha! Também temos Marcos, capítulo 10, Marcos 10, 45, que diz assim, 10:45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. A mesma passagem em referência ao pedido dos filhos de Zebedeu. É porque eles pediram para se sentar um à sua direita e outro à sua esquerda. É uma história bem interessante. Se você quiser ler, você lê o capítulo, no caso de Marcos, é o capítulo 10, versículo 32, que vai desembocar aqui nesse versículo 45. Bem, pessoal, então é acerca desse assunto que estaremos estudando nessa lição, sem, contudo, pretendermos esgotar o número de benefícios que nos adveio do exercício do ministério do nosso querido Jesus. Pois a partir daqui, sobre esse entendimento de servir, né? Eu acho que talvez você não tenha visto ainda alguém falar sobre os ministros, né? Hoje o nosso presidente da República atual, que foi eleito, né, pela votação da maioria, é o Luiz Inácio Lula, né?
Então, o Lula nomeou seus ministros. Acredito eu que são 27 ministérios ou 28, né? Pode ser até mais ou menos, mas não importa. O que eu tenho a dizer é que os ministros, né? Tanto os ministros da Justiça, que tem hoje o ministro da Justiça que foi nomeado por Lula, é o Flávio Dino, né? Está no TJ, no STJ, Supremo Tribunal Federal. E ele é ministro da Justiça. Esse encargo, ele é permanente, tá? Mas os ministros da Fazenda, da Casa Civil e outros ministérios da Educação, da Saúde, esses por tempo do seu mandato. Passou os 4 anos, ele vai, o novo, ou a partir da reeleição, vai ter que se colocar novos ministros. E esses ministros, o presidente, o governador, o ministro da Justiça, Flávio Dino, todos eles estão para lhe servir. Você, contribuinte, você que compra um pacote de leite, é você mesmo que compra pão. Ah, mas pão não vale nada, é R$1, R$2. Pois é, pessoal, mas o pão tem imposto. Você que paga seus impostos, sem saber que aquele bombonzinho que você compra para o seu filho, né? Qualquer mercadoria, logística que você compra, você paga imposto. Nada entra aqui no Brasil, circula sem você pagar imposto. A não ser que seja algo contrabandeado. Aí, por isso que a Polícia Federal procura esses contrabandistas, né? Mas não é o nosso assunto. Mas se você paga imposto, você merece ser servido por estas pessoas tão bem renomadas. Não é diferente de Jesus, meu irmão. Jesus veio do céu. Ele é rei. Ele é Deus. Somente para te servir. Você parou para pensar nisso? Vinde a mim, né? Vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. As coisas melhoram quando você começa a entender sobre esse ponto. Vamos lá, pessoal. Primeiro ponto, a natureza do Ministério de Cristo. Me dê aqui uma permissão de falar aqui uma coisa. Teve uma aula passada que eu olhei aqui pro lado aqui. Eu reservei uma garrafinha de água porque eu tava com tanta sede. Desculpa. E eu não podia sair daqui, né? Ou pausar o vídeo, eu tinha que continuar. E eu tava com tanta sede que não tinha ninguém para me servir. Oh, glória! Primeiro ponto. Uma descontraçãozinha, né? A natureza do ministério de Cristo. Primeiro subtópico. Dimensão teórica. Comumente se diz que o ministério de Jesus foi tríplice: ensino, pregação e realização de milagres. Analisando de forma um pouco mais detalhada tal constatação, é possível verificar que existe algo de mais profundo nesta tríplice divisão. Na verdade, podemos falar que a natureza do ministério de Jesus Cristo possuía uma tríplice dimensão, ou seja, as dimensões não podem ser separadas, pois compõem um único ministério. A primeira delas seria a dimensão teórica, que diz respeito ao seu ensino, pois, como é possível facilmente comprovar, marcava uma ruptura radical em relação aos mestres da religião oficial dos judeus. Isso tanto em termos do método quanto de conteúdo. O segredo de tanto êxito e admiração pelo seu ensino
segundo informa o próprio Jesus, é que a doutrina ensinada por ele não era sua própria, e sim do Pai que o enviara. Vamos lá, pessoal, vamos começar aqui. Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo do 28 a 29. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou de sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Era diferente. Quando eu comecei a frequentar a igreja, a gente percebia uma pregação de outro pregador, a forma com que ele falava, né? A destreza, aquela forma enfática de trazer uma mensagem. A gente dizia assim, olha, aquele pregador ali, ele é diferente, né? Então, essa diferença perceptível também se dava em Jesus. Ele pregava diferente dos escribas. Para você que não sabe o que significa escriba, vamos lá. Você sabe o que significa escrivã ou escrivão? Onde é que tem isso? Já ouviu essa palavra? O escrivão ou escrivã são pessoas que trabalham no cartório, né? Os cartórios de primeiro ou segundo ofício. E os escrivãos, eles são aquelas pessoas que pegam aqueles livros grandes e fazem a anotação de tudo que acontece, de atas, de escritura pública, escrituras de transferência de compra e venda de documento. Eles fazem tudo escrito. Isso é o escrivão, certo? De nossos tempos. E o escriba? Olha, o nome tem o mesmo significado, né? A etimologia da palavra, essa a expressão escrivão quer dizer escrever, né? Tem essa conotação de escrever. Mas o escriba era aquele que escrevia a palavra de Deus, meus amados. Ele pegava aqui o texto, assim como estava aqui, ele tinha que escrever aqui igual estava o texto original. São essas pessoas que eram chamadas de escribas. E os escribas que tinham contato, ele tinha mais visibilidade direto com a palavra de Deus. Os ensinamentos deles, pelo que nós possamos aqui analisar, segundo o que nós lemos na palavra de Deus, eles tinham uma mensagem mais tranquila. Porque se eu pegar aqui o oposto, né, de autoridade, eu acho que eu vou ter aqui se eu disser assim, olha, ele pregava como quem tinha autoridade, quer dizer, ele tinha uma eloquência, uma postura mais enfática da mensagem que ele estava trazendo. Era diferente. Então, quer dizer, se eu trouxer o oposto disso, os escribas, eles traziam uma mensagem mais calma, mais tranquilos. Eles não tinham aquela postura de autoridade, né? Eles eram mais temerosos, tinham uma certa cautela com as suas palavras, entendeu? Eles eram mais maleáveis, aquela coisa mais tranquila. Então era perceptível, porque na palavra de Deus diz que ele ensinava como tendo autoridade, não como os escribas, quer dizer, ele pregava diferente. A mensagem de Jesus era diferente. Bem, pessoal, vamos aqui. Dimensão prática. Essa dimensão teórica fala sobre o ensinamento, tá? Sobre a postura. Ele pregava como quem tinha autoridade. Dimensão prática. Quantas pessoas readquiriram
esperança após o encontro com Jesus? É uma pergunta. Quantas pessoas readquiriram uma esperança após um encontro com Jesus? De judeus a estrangeiros, de enfermos a oprimidos, de religiosos a publicanos, todos, indistantemente, encontraram no carpinteiro de Nazaré uma palavra de alento. A prova de que não há dissociação entre as dimensões teóricas e práticas de seu ministério é que ele tudo fazia bem, incluindo nisso até mesmo curar um surdo e mudo. Está escrito em Marcos 7:37. Uma ocasião em especial que demonstrar a integridade, que demonstra a integralidade de seu ministério. Trata-se de um episódio ocorrido em uma sinagoga onde entrara para ensinar, quando acabou libertando um oprimido em pleno sábado, o que era inadmissível para a religião judaica, fazendo com que as pessoas as exclamassem. E todos se admiravam a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isso? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Marcos 1:27. Era algo surpreendente o que estava acontecendo nesse período. Olha, eu tive ouvindo uma mensagem nesses dias que quando os magos eles seguiam a luz, né, a estrela, e eles chegaram a Jerusalém, essa estrela desaparece. E eles ficaram sem saber aonde era o rumo que eles deveriam continuar seguindo para poder encontrar Jesus. E eu fico assim pensando, sabe? Eles buscaram a maior autoridade em Jerusalém, que era Herodes. Herodes o Grande tinha acabado de reformar o templo, né? Com uma grande dedicação de servir a Deus e agradar o povo. Herodes o Grande também fez o prédio de Antônia, né? Ao lado do muro do templo, né? Lá em Jerusalém tem o prédio de Antônia, né? Que era uma das suas esposas. E os reis magos foram até ele perguntar: onde está aquele a quem servirá como mensageiro de paz, aquele que irá trazer a salvação, o Messias do povo? Ele não sabia. Vale salientar que poucas pessoas estavam atentas a esse advento de Jesus. Me admira ver que pessoas de fora do Oriente vieram para buscar ver quem é Jesus, trazendo ouro, mirra e nardo. E aí? Será que o povo morava em Jerusalém e não sabia o que estava acontecendo? Não tinha ninguém que pudesse ver nas Escrituras e saber que o Messias estava para vir nesses dias? Eles procuraram uma pessoa que estava se dedicando a Deus, mas de forma falsa, viu? Porque a reforma do templo era para enganar o povo.
Não foi uma reforma de coração para Deus, não. Era para enganar o povo. Porque na hora que ele soube que um rei havia nascido, o Messias de Israel, ele disse: olhe, quando vocês o acharem, voltem aqui para me dizer, porque eu quero adorá-lo. Engraçado, né? Que quando os magos, os reis, né, encontraram Jesus lá em Belém, eles o adoraram, deram as suas ofertas, ouro, né, mirra, nardo, né, são incensos, são óleo, azeite e ouro, né? A Bíblia não diz a quantidade, mas com certeza acredita-se que com estas ofertas que foram dadas a Jesus, ao menino Jesus, né? Deu para ele viver muitos longos anos e ao sustento, uma vida mais digna aos seus pais por muito tempo, né? Deu para dar uma qualidade de vida. Aí, quando eles voltam, um anjo revela para eles em sonho e diz: olha, volta por outro caminho e vão-se embora, porque Herodes procura matar a criança. Ele quer saber onde é que está a criança para matar. Ué, ele não tinha dito que era para adorar? Então ninguém sabe a intenção do coração de ninguém, meus irmãos. Nós temos que ficar espertos, viu? A dimensão espiritual. A despeito dessas bênçãos perceptivelmente valiosas na dimensão espiritual, o grande feito do ministério de Jesus Cristo consiste no fato de que ele pagou o preço dos nossos resgate eterno. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Diz assim: porque foste comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E o capítulo 7, versículo 23, que diz: foste comprado por um bom preço, não vos façais servo dos homens. E 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6. 1 Timóteo 2 e 6. Diz assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Epa! Desculpa, eu li o capítulo 2 Timóteo, é o 1 Timóteo. Capítulo 2 de 1 Timóteo, versículo 6. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Muito bem. Ainda que profetas e outras pessoas dirigidas por Deus tivessem experimentado grandes milagres divinos no exercício de seus ministérios, nenhum deles, porém, tinha condição de fazer o que o nosso mestre fez. Está escrito em Hebreus, capítulo 9, do versículo 11 ao 28, que diz: mas vindo Jesus, Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros,
mas pelo seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bode e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo seu Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte pela remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Para quem entende aqui um pouco de lei, você só é herdeiro quando a parte do testamento morre. Enquanto o testador está vivo, você não tem valor de nada. Quer dizer, você não tem direito a nada. Melhor é. Né? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue de bezerros e de bode, com água, lã, púrpura, isópopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento de Deus, vos tem mandado. Moisés pegou o sangue de bodes, de bezerro, lã, púrpura, isopo, e aspergiu sobre o livro e sobre o povo. Só que esse sangue aqui, meus amados, ele não tinha como interceder pelo povo. Era de um animal. Olha só. Semelhantemente, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Porque sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício melhor do que estes. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, figurado do verdadeiro, que é no templo, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se ofereceu muitas vezes como sumo sacerdote. Cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo para agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício. E como os homens está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez sem pecado ao que o esperam para salvação. Nessa leitura aqui que eu fiz em Hebreus,
Vale salientar uma coisa aqui que foi mencionada, é porque quando a gente lê a palavra de Deus, a gente tem um monte de discernimentos, né? Ele falou aqui sobre a purificação do céu, tá? Para você que tem alguma dúvida, né? Satanás era um anjo de Deus, tá? Não tem essa palavra Lúcifer, mas ele era um anjo de luz, tá? Por isso que diz Lúcifer, que é o grande resplendor de luz, Lúcifer. E Lúcifer era anjo. Segundo a história conta que este anjo ocasionou-se uma rebelião no céu, fazendo-se uma terça parte dos anjos de Deus se rebeliarem contra Deus, o colocando Lúcifer como Deus. E aí veio toda essa rebelião, ocasionou uma mancha, né? Uma mágoa, onde Deus deu a sentença sobre este anjo, onde ele foi lançado sobre a terra. Né? Essas histórias se contam na Bíblia. E segundo existe esse, como acabamos de ver aqui, uma pequena mensagem no livro de Hebreus, que Jesus não purificou só as coisas terrenas, como as celestiais. Então quer dizer, o sacrifício de Cristo, ele não só serviu para purificar a terra, como também as coisas do céu, tá? Só para você ficar sabendo sobre a importância de Jesus em seu sacrifício. Não foi apenas para nos santificar, para nos purificar, nos trazer o perdão, fazer o cego ver, o mudo ouvir, o leproso serem limpos, né? Prostituta ser perdoada, o bebarrão alcoólatra conseguir a libertação, o usuário de droga achar uma salvação de sair do vício, porque o vício é enganoso, viu, irmãos? Você começa, existe aquele círculo o círculo do vício, né? Ah, só um pouquinho faz mal não. Ah, as portas de entradas, né? Começa com um pouquinho de bebida doce. Aqui no nosso interior, aqui na Nordeste, tem um tal de leite de onça, né? Que é vodka com leite moça e maçã e bate tudo. Aí dá aquela bebida, é docinho, né? Pois é, mas tem álcool e você começa a sentir. Tem o champanhe. Então começa a adentrar as bebidas que tem um paladar doce, mas existe álcool. E a pessoa começa a tomar aquilo consecutivamente, vai sempre aos final de semana, dia de festa, sempre tem a bebida. Aí aparece aquele amigo que fuma cigarro. Rapaz, você quer provar? Não, dá aqui uma tapada no cigarro aqui. Aí vai, prova o cigarro. Ah, é legal, tal. Aí tem uma amiga ali que diz, tô bebendo vinho. Ah, cara, não gosto de vinho não, vinho. Bebida, mas aqui tem vinho com leite de moça. Vinho com leite de moça, aí a pessoa prova, acha bom. Então, o círculo vicioso, ele começa com coisas doces. Até vir a primeira vez de você sentir aprovar o primeiro cigarro de maconha. Isso, na minha época, né, era tudo muito complicado, assim, muito difícil de chegar a acontecer. Eu até posso dizer, na época do meu pai, né, a maconha era a maior droga. Bicho, que era maconheiro, pronto, era um criminoso, era uma pessoa perigosa, sai de perto dele. Olha a concepção. Mas isso era assim mesmo, as coisas do passado eram desse jeito. Para você ter uma ideia, né, que as coisas do passado eram tão sérias, se caso você perguntar à sua avó, se ela estiver viva, pergunte a ela como é que era o namoro de antigamente. Se você pegasse na mão, vixe, você já desonrava a moça. Hoje, a minha bisavó, dificilmente nós hoje, nessa idade que nós temos de 40 anos,
a gente tem alguma bisavó. Mas a minha bisavó hoje estaria com quase 100 anos. Estaria com mais de 100 anos, melhor falando, né? Que ela morreu com 93 anos de idade em 2003. Então ela contava. O namoro era tão assim, pessoal, que não podia pegar na mão, beijar na boca só depois de casado. E olha hoje como é que tá hoje. Diferente, não? Então, para você ter uma ideia, se o namoro antigamente já era diferente, né? Muito do que nós vemos hoje, com o mundo digital, hoje tem o lança-perfume, que é o... Não é bem lança-perfume, é o resfriador de solda, né? O Ledan, né? Pra quem conhece, sabe. Aí temos a cocaína, que é normal hoje no grupo de amigos ter aqueles aventureiros que andam com a petequite para cheirar seu pó. Hã? Bebida é o uísque, e assim vai. Bota energético, já bebe ali, fica tudo doidão. Cheira o lança-perfume, que é o Ledan. É um spray que é resfriador de solda. Pessoal, vocês sabem o quanto isso é prejudicial à saúde? Na minha época, né? Eu tinha meus 15 anos de idade. A gente falava daquele tal de cheirador de cola. Cola de sapateiro. Pois é, o cara ficava cheirando cola de sapateiro nas esquinas, nos semáforos da cidade grande. Sempre tinha aqueles jovens de rua, ficava cheirando cola. A gente se admirava e disse, meu Deus, olha só essas crianças, esses jovens, essas pessoas bebidas. Sem falar hoje desta droga que ela está devastando a sociedade, que é o crack. Olha, nós temos uma droga que eu já tive conversando com algumas pessoas. Eu fui usuário dela, tá? Eu não tenho medo de falar sobre esse assunto. Mas eu estive falando com algumas pessoas. Na Bíblia fala, lá no livro do Apocalipse, diz de um cometa, de um meteoro, né, que cai sobre a terra e sobe uma fumaça. Nessa fumaça tem gafanhotos que são semelhantes a escorpião, sou ferrão, né? E por onde eles passam sai devorando tudo. Pessoal, a comparação dessa droga de hoje com esta fumaça que fala no Apocalipse, que é destruidora, eu não vejo diferença dessa droga dos últimos dias, desses últimos séculos agora que nós estamos vivendo. Uma droga que tanto tem devastado a vida, tem destruído pessoas, e nós vamos continuar orando. E você não se esqueça, essas pessoas precisam de amor, precisam de atenção, e eles precisam entender que Jesus os ama. Eu fui usuário, e Deus, eu tinha certeza que Deus tinha se esquecido de mim, e o Senhor, através do seu sangue e da sua misericórdia, me resgatou, e estou eu aqui. É difícil falar sobre esse assunto. Eu estou encontrando uma barreira muito grande. Mas o círculo vicioso, ele começa com coisas doces, para depois te colocar em algo que te prenda. Eu não estou falando de maconha, não. Tá? Eu estou falando de coisa séria, de uma coisa química, que eu já vi pessoas viciadas dizer assim, rapaz, quem elaborou essa droga, porque ela é feita em laboratório, foi uma mente do diabo. E eu acabei analisando esse meu amigo, não é mente do diabo não. Isso aqui está escrito no Apocalipse, que é um meteoro que caiu do céu, uma pedra que caiu do céu, e ela se transforma numa fumaça. E a sua fumaça é cheia de gafanhoto. O gafanhoto tem a conotação de um bicho devorador. E o seu ferrão como de um escorpião, que causará dor aos homens. Só tem uma coisa que pode libertar o homem desta situação. É Cristo.
É Jesus. É você correr para os pés do Senhor. Vamos agora entrar na mensagem. É você correr para os pés do Senhor. Porque a necessidade de você passar a ter o conhecimento de Deus, todo mundo prega o Evangelho. A internet prega o Evangelho. As televisões pregam o Evangelho. Cada igreja, cada esquina da rua tem uma igreja. Você deve ter algum amigo da sua sala de aula, na faculdade, que é evangélico. Pais ou parentes que são evangélicos. Ou é teu filho que é evangélico. Você já tem ouvido o Evangelho. Mas agora eu quero que você ouça. É a profecia dos últimos dias sobre o Evangelho. O perigo que o diabo está lançando à humanidade. Esta nova situação está ligada aos selos de Deus. As trombetas que são tocadas. Olha, pessoal, às vezes as pessoas pensam que trombeta, a gente vai ouvir a trombeta. Trombeta é alarido, é um som de aviso. O aviso não é uma coisa que nós vamos ouvir, pessoal. A trombeta, quando ela se refere à trombeta, não é que nós da terra, em algum lugar da terra, vamos ouvir tocá-la. Quando se fala de trombeta, fala alarido, fala sobre alerta, sobre um som que é emitido sobre um sinal. Quando esse sinal toca, acontece alguma coisa. E esse sinal tocou e caiu esse meteoro, que era um anjo, que viria causar destruição aos homens da terra. O seu nome é Abaddon, em grego Apolion. E é o que nós estamos vendo hoje. Essas coisas que nós estamos vendo acontecer, você, quando toca nessa droga que você vem a usar, o primeiro trago que você dá é o suficiente para você ficar anestesiado e ela mexe no teu sistema nervoso central. Você muda completamente. É como se você entrasse no êxtase. Eu vou falar. Ó, você que é casado, né? Porque às vezes eu sinto que talvez tenha alguém, mas não tem restrição. Você sabe qual é o prazer da relação sexual, né? Do gozo sexual, né? E existem algumas coisas na Terra, na vida, que causam adrenalina. E nós temos aquele gozo. Tem pessoas que têm gozo, prazer em adrenalina. Andar de motocross, motovelocidade, de carro, de velocidade de carro, de skate, surfar. Gosto de adrenalina. Mas poucas coisas na Terra são semelhantes ao gozo. É o gozo mesmo de quando você pratica uma relação sexual, que você vem a gozar. Aquele prazer ali. Tanto de homem como de mulher. Né? São poucas coisas na Terra que são semelhantes àquilo. A cocaína, ela tem a sua ação de gozo semelhante ao gozar sexual 6 vezes mais do que o gozo. A cocaína tem o seu estado de usuário de umas 6 horas de sensação, 2 horas, né? Dependendo do grau dessa droga, o seu conteúdo de força, você tem ali de 2 a 6 horas aquela sensação de prazer, aquela sensação de euforia, né? Aquela coisa, quando você usa, você tem aquela vontade de realizar tudo que você tem. Você se sente uma pessoa capaz de fazer tudo. Pois é. 6 vezes mais do que o gozo sexual. 6 vezes. E ela é feita, né, pela
folha da coca e tal, tem todo o processo. E olha o que essa droga é capaz, para você ter uma noção de onde chega essa droga, a capacidade dela. E agora eu vou falar outra coisa para você. Você sabe quantas vezes o crack ele tem a potência de gozo, de sensação de prazer? 20 vezes mais. 20 vezes mais. Não é brincadeira, não. É uma coisa, sabe? Você sabe quanto tempo dura a sensação? 30 segundos. 30 segundos. 1 minuto. Bota 1 minuto. E não é isso. Quando você dá o pau, passou aquele período, 30 segundos, você quer mais. Olha, eu estou falando de uma sensação 20 vezes mais que o crack. 20 vezes mais que a relação sexual. Você quer mais. E quer mais? A droga, ela custa R$5, R$10, R$30, R$50, 120, 150, 300, 500, 1000. Começa com R$5, com R$10. Você sabe o que acontece quando uma pessoa resiliente, que já teve algumas recaídas, quanto ela chega a gastar? Não é de se admirar que uma pessoa gaste em um dia R$3.000 usando essa droga. Chama-se de internamento, ele fica internado usando a droga. Às vezes é um salário que você vai pagar, é uma luz que você vai pagar. Aí você vai ali, o que tiver na sua conta você gasta, você manda sacar, você faz o Pix, se tiver com o celular na mão, você pega e dá lá na bocada como troca e venda de penhora e tal, você dá roupa, tira sapato, tira relógio, tira aliança, tira do óculos, não, mas o que você tiver, se for de marca e tiver valor, você vai, enquanto você tiver dinheiro, você está gastando dinheiro. Se não tiver mais nada, olha só a capacidade que mexe na sua cabeça. E Cristo, Ele veio perdoar os teus pecados. Você não é diferente. Nós sabemos o quanto esta droga e outras mais que começam com a bebida doce. Aí você se torna escravo do pecado. E na escravidão você faz o que você não quer. Na escravidão você acaba sendo obrigado a roubar para poder manter o vício. Na escravidão, o dinheiro que tu ganha é só para gastar com vício. E aí esse círculo acaba se transformando num cárcere privado, onde você é escravo de si mesmo. Mas há uma solução para você. Quando você deixar essa voz que chama no teu coração, verdadeiramente ele te chama. Ele sabe que tu está sofrendo. Ele sabe que a pessoa está escravizonada. Sabe que a pessoa está passando dificuldade. Porque você tem perdido família. Você tem perdido a atenção dos seus filhos. Os bens materiais pouco importa, mas você tem perdido os seus bens materiais. Você não tem mais suas terras, você não tem mais seu carro, sua moto, seu dinheiro no banco, sua poupança. Você não tem mais seu emprego. Perdeu tudo. E agora você está mendigando, desejando comer a lavagem do porco,
desejando comer a ração, as alfarrobas do porco. Aí ele vai lá naquela situação da sarjeta e se lembra: na casa de meu pai os empregados comem abundância e eu aqui padeço fome. Você pensa que eu não passei fome? Passei. E tive a mesma sensação do filho pródigo. Mas como o ministério de servir, de procurar resgatar essas pessoas, foi para você que Jesus veio, foi para mim que Jesus veio, buscar aquele que se havia perdido. Porque a única passagem da Bíblia, a única passagem na Bíblia que eu vejo os anjos de Deus com alegria festejarem no céu é quando um pecador se arrepende aqui na terra. Verdadeiramente a alegria diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. É a única passagem que tem festa no céu. Então aqui nós temos um tópico, o segundo ponto, que é o ministério de Jesus na perspectiva divina, a missão designada pelo Pai, né? Que resoluto no cumprimento de sua missão, até mesmo Jesus enfrentou dificuldades em seu caminho para fazer a vontade do Pai. Ainda criança, foi perseguido por Herodes, que atentou contra a sua vida, como nós falamos a respeito dos reis magos, né? Deixa eu saudar aqui a minha querida digníssima esposa Neudiane, paz do Senhor. Natália Venudo, paz do Senhor. Temos mais alguém? Então vamos lá, pessoal. Como nós falamos que Herodes, que atentou contra a vida de Jesus, e não são poucas as vezes foi ameaçado pela turba religiosa que se enfurecia com seus ensinamentos, mas não são essas as maiores dificuldades que ele enfrentou para cumprir a sua missão que o Pai lhe designara. As piores e mais sutis provavelmente são relacionadas ao convencimento de que ele não passava de ser, ele não precisava fazer o que for enviado a cumprir. Nesse particular, Jesus enfrentou o próprio Satanás e posteriormente Pedro, um de seus discípulos mais próximos, usado para também pelo inimigo de nossas almas, procurou dissuadi-lo de cumprir a sua missão. Essa passagem aqui em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11, fala sobre Jesus e a tribulação no deserto, né? O período que ele foi no deserto. E esse Mateus capítulo 16 é justamente essa passagem aonde Pedro, ao saber que Jesus iria ser esbofeteado, humilhado e crucificado, ele disse: mestre, de modo algum isso acontecerá contigo. E Jesus olhou e disse: para trás de mim, Satanás, tu não entende as coisas de Deus, e sim a dos homens. Tais tentações são piores, porque procuram seduzir pela vaidade e pelo poder. Então, o segundo tópico, ponto 2, capacitado pelo Espírito Santo. Desde a miraculosa concepção de Maria, né, o nascimento, vemos que o Espírito Santo de Deus acompanha o Senhor Jesus. É uma grande lição. Percebemos que mesmo sendo Deus, Jesus não abriu mão da assistência do Espírito Santo. Incrivelmente foi o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto para que fosse provado. E também o instruiu e capacitou em todos os momentos de seu ministério, auxiliando-o na missão que deveria cumprir.
Quando Jesus ensina que quem nasce do Espírito deve aprender a ser guiado pelo Espírito, ninguém melhor que ele demonstrou isso em sua vida. Além de uma promessa do Senhor, que ele, inclusive ao cumprir, esse é também um dos grandes ensinamentos da igreja do primeiro século, que, devido à sua importância, deve continuar sendo ensinado em nossos dias, que é o servir. A missão concluída, sem que nada pudesse contendê-lo, Jesus concluiu em sua missão terrena dizendo que, justamente por isso, glorificará o Pai. E assim pode exclamar: está consumado. Apesar de ter sido dolorosamente consumado, o ministério terreno do Senhor não acabou com sua ascensão aos céus. Ele deixou igualmente essa incumbência. Ele nos deixou igualmente esta incumbência, que é servir. Dizendo que os seus discípulos deveriam dar continuidade à missão e levar as boas novas, realizando obras até maiores que a dele. O ministério de Jesus na perspectiva humana. Reconciliando-nos com Deus, completamente espiritual, é imprescindível reconhecer que a obra realizada por Jesus tem uma abrangência cujos reflexos podem ser sentidos igualmente e experimentados em nossa perspectiva. Fazendo o bem, conforme já foi repetido diversas vezes, o Mestre não veio para ser servido, e sim para servir. Trazendo a libertação. Um dos grandes propósitos do ministério de Jesus, conforme profetizado acerca do Messias, era libertar pessoas presas pelo legalismo religioso do judaísmo. Os judeus chegaram a negar que um dia tivessem sido escravos. Entretanto, o que dizer dos longos 430 anos no Egito e dos 70 anos do cativeiro em Babilônia? Evidentemente que, apesar de presos pelo legalismo religioso, eles não tinham condições de avaliar a questão por si mesma. Daí a importância de o Senhor Jesus falar em libertação para o povo. Jesus quer lhe libertar. Não importa quantos anos você está afastado. Não importa qual foi o motivo. Se foi desobediência sua, se foi alguma decepção que você sofreu, decepção amorosa, alguma traição, Jesus quer te libertar. O Senhor está a lhe chamar dos 4 cantos da terra. O Senhor está usando esse canal e outros mais para trazer a mensagem de libertação a você. Conclusão, vamos finalizar, pessoal. Como se vê, Jesus Cristo exerceu o ministério a Deus e às pessoas, que não se constituiu em ostentar um cargo para se autoafirmar. Ele não precisava de tal prática, pois a prova de que exercera da melhor forma o que deveria fazer foram as 2 vezes em que o próprio Deus afirmou que tinha prazer em Jesus. Que Deus possa ver em nós a mesma disposição que houve em Jesus Cristo, seu Filho. Está escrito em Mateus, capítulo 3, versículo 17.
que é que está escrito? Mateus, capítulo 3, versículo 17. E uma voz, esse é o batismo de Jesus. E uma voz do céu disse: Este é meu filho amado, em quem eu tenho comprazo. Em quem me comprazo, em quem eu tenho comprazido, em quem eu tenho prazer. Você quer ouvir isso do Senhor? Eu tenho certeza que você quer ouvir isso do Senhor. Você está achando que o Senhor está olhando para você e dizendo assim: eu estou triste com meu filho. O Senhor está todos os dias como o pai do filho pródigo a esperar. E eu tenho a certeza que dentro de você está no seu coração: eu quero fazer a obra de Deus, eu quero procurar agradar a Deus, eu quero servir ao Senhor e ouvir Deus me proporcionar esta palavra. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Ore comigo nesse momento. Senhor meu Deus, Pai, nesse momento eu te entrego a todos que estão conosco ouvindo esta mensagem. Guarda, protege, nos ajuda a te servir, nos ajuda a nos libertar. Liberta, Senhor, da droga, do vício, do legalismo religioso, de todas as prisões que possam existir. Traz a liberdade, Senhor, porque a tua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira liberdade está somente em ti, Senhor. Então, ajuda, meu Pai. Liberta, Senhor. Tira das garras do inimigo e traz novamente para teu caminho, para que esse teu filho possa ouvir: Pai, eu tenho prazer em ti. Senhor, em nome de Jesus, eu te entrego em tuas mãos a todos. Guarda, protege, livra de todo mal e abençoe em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que você guarde essa mensagem no seu coração. E no próximo domingo tem mais. A nossa lição do próximo domingo, nós vamos estudar a lição de número 6. E o seu tema é o novo mandamento. Amém? Opa! Deus abençoe e a paz do Senhor a todos.